Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz do nosso amigo e mestre Jesus envolva muitos nossos corações neste momento. Que a alegria que o Cristo carrega seja transmitida para cada um de nós. Porque a alegria de já conhecermos Jesus deve ressoar na nossa vida, nas nossas atitudes e nas nossas ações. E que o amor de Deus se espalhe em cada coração, se espalhe por todo o nosso planeta, se espalhe para que esse vírus seja retirado de circulação do nosso planeta, pois creio que a vontade de Deus está presente em tudo que vivemos. Mas a nossa reflexão, o nosso aprendizado para o dia de hoje é a questão de número 919 do Livro dos Espíritos, o item 5, que fala do conhecimento de si mesmo. Então, a questão 919 ela é curtinha. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí ele completa na 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio qual o meio mais eficaz de se chegar a isso. Então, Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivos para se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver que em mim o que necessitava de reforma. Então, se nós nos perguntarmos ao final de cada dia o que fizemos de bem ou de mal, pedindo a Deus e aos nossos anjos de guarda que nos esclareçam, adquiriremos uma grande força para aperfeiçoar as nossas capacidades, porque Deus nos assistirá. E se nós fizermos as perguntas certas, né? Como foi que eu agi em determinada circunstância? Puxa, poderia ter deixado de falar? Poxa, poderia ter falado? Ou se eu fizer alguma atividade, tiver alguma atitude que possa censurar em outra pessoa, com certeza isso não estará de acordo com as determinações de Deus, com o que Jesus veio para nos ensinar. E se Deus me chamasse neste momento para voltar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, onde nada fica oculto, eu teria que temer o olhar de alguém? Eu teria que, alguma coisa que eu fiz contra Deus, contra o meu próximo ou contra a mim mesma, eu teria que ter vergonha daquilo? Então, se as respostas nos dão repouso para a nossa mente, ótimo. Mas, normalmente, a nossa consciência nos indica aonde precisamos melhorar ou modificar ou qualquer mal que precise ser curado de nós. Então, esse conhecimento individual é a chave do nosso melhoramento. Mas como julgar a mim mesmo? Nosso amor próprio, ele atenua as nossas faltas. Ele passa as mãos na nossa cabeça. Então, se eu sou avarento, eu me julgo econômica e previdente. Se eu sou orgulhosa, eu me considero uma pessoa cheia de dignidade e justiça. Tudo isso é muito certo, mas não podemos mais nos enganar. Temos o conhecimento das verdades espirituais que rondam o mundo há milênios. Então,
quando estivermos indecisos quanto a qualquer ação, qualquer valor que tenha uma ação que venhamos a fazer, se eu me perguntar se isso fosse alguém que fizesse para mim, eu ficaria chateada? Eu iria gostar ou não? Eu iria perdoar facilmente? Porque Deus não usa de duas justiças, de duas medidas, na verdade. E assim, o outro tem ideias de nós que nós às vezes nem sabemos. Portanto, a opinião do nosso inimigo deve ser escutada com 500 ouvidos. A opinião do nosso amigo, os 2 ouvidos bastam, porque eles nos bajulam, eles nos passam a mão sobre a cabeça, eles nos dizem o quanto somos maravilhosos, mas o inimigo não. Ele aponta os nossos defeitos, ele não precisa disfarçar nada, ele nos fala a verdade, ele é o nosso espelho. Então, eles nos advertem daquilo que realmente precisamos melhorar. Então, vamos explorar o que diz aquele que se diga nosso inimigo ou aquele que está ali para nos apontar as nossas dificuldades no dia a dia. Nessas questões, onde nos apontamos os defeitos ou alguém nos aponta o nosso defeito, desculpa. A gente deve fazer um balanço. Como jardineiro arranca as ervas daninhas do seu jardim, nós devemos tentar arrancar de nós tudo aquilo que não esteja condizente com o Evangelho do Cristo. Por isso, perguntas claras, perguntas objetivas, perguntas que têm a ver com a nossa melhoria espiritual. Nós trabalhamos todos os dias, nós queremos ter um sossego na nossa velhice, não é verdade? Então, nós trabalhamos para que no final da nossa vida, nós não passemos por dores, privações, nós tenhamos dias mais tranquilos e felizes. Eu sei que muitos falam que o presente é isso aqui que a gente está vivendo. O nosso futuro é incerto, mas tudo, para que o nosso futuro seja bom, o nosso presente deve ser bom. E a nossa vida deve ter um pensamento que seja aquele para nos conduzir a estarmos cada dia com uma melhor convivência com nós mesmos e com o nosso próximo. Porque nós cometemos muitas faltas diariamente que nos passam despercebidas. Se nós seguirmos o conselho de Santo Agostinho, se nós interrogarmos a nossa consciência durante o final do dia, nós sentiríamos, perceberíamos quantas vezes nós falimos sem nem nos apercebermos daquilo que fizemos. Se nós interrogarmos o nosso sentimento, ele vai nos dizer. E os nossos pensamentos, a nossa consciência, ela exige respostas imediatas. A consciência está lá para nos conduzir, para nos orientar, para nos dizer, olha, estamos agindo de uma maneira que não deveríamos, vamos tomar mais cuidado. A nossa consciência diz isso. Se nós fizermos como comerciante, ao final do dia, ele faz uma computação lá, umas contas, ele vai ver o quanto entrou de dinheiro, quanto ele pode ter de prejuízo, quanto ele teve de lucro. Na nossa consciência é a mesma coisa. Não dizendo que é lucro material, mas o lucro espiritual. Como posso modificar, melhorar, conduzir com serenidade a minha vida neste planeta que eu estou aqui de passagem. Então, o autoconhecimento seria uma revisão dos nossos valores. A autoeducação, né, que nós conquistamos com esforço e boa vontade, como diz o homem de bem. Nós precisamos pensar de maneira que todo o mundo possa se integrar à nossa vida, porque às vezes nós vamos ficando isolados no sentido, às vezes desamparados, mas nós não olhamos
se não é a nossa conduta que está nos levando a a nos sentir assim. Então, se nós fôssemos um carro, nós teríamos que mandar para revisão anual. Nós somos seres humanos, temos que mandar esse nosso carro para a revisão mental, moral, espiritual todos os dias. Porque nós temos todos os dias milhares de atividades, não prestamos atenção nesse conjunto de atividades diárias. Então, essa revisão constante, diária ou periódica é necessária. Ela nos traz equilíbrio, os nossos potenciais ficam à mostra, assim como as nossas fraquezas, que precisamos trabalhar. Então, o que acontece? Fazer uma checagem, um cuidado conosco mesmos. É só isso que se pede nessa questão 919. Ter um olhar amoroso para aquilo que eu já conquistei, para aquele potencial que eu já possuo e transmitir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos através da nossa imagem, da nossa mensagem e da paz que precisamos carregar em nossos corações. Estamos perto disso? Estamos longe disso? Só autoavaliando para sabermos o que nos aguarda. Muito obrigada a todos. Que Jesus possa continuar com suas mãos amorosas sobre cada um de nós.